Naquela tarde sombria, no topo de uma colina marcada pelo sofrimento, um único golpe de lança mudou o curso da história. O momento era de profunda agonia, e as sombras da crucificação pairavam sobre todos que assistiam. No meio dessa cena desoladora, um soldado romano se destacou ao erguer sua lança, sem saber que seu simples gesto carregaria um peso espiritual inimaginável. Ele não era mais apenas um soldado. O destino o colocara no centro de um dos maiores mistérios da história. Ao perfurar o lado de Jesus, o mundo não apenas testemunhou a dor de um homem, mas a abertura de um enigma profundo que ecoaria pelos séculos. A importância desse ato ultrapassa a compreensão dos que estavam presentes naquele dia. Aqueles que se reuniam ao pé da cruz viam apenas a brutalidade da execução. Mas algo maior estava acontecendo. A lança, com um movimento certeiro, tocava o divino, e com ela, um mistério começava a se desenrolar. Poucos ali perceberam que aquele instante revelaria o que hoje conhecemos como um dos grandes enigmas da história. O sangue e a água que escorreram do lado perfurado de Jesus não eram apenas símbolos de sua humanidade, mas de algo muito mais profundo. O que aconteceu com esse soldado? Quem era ele? E como o ato de ferir o Salvador moldou sua própria existência? O que poucos entendem é que o soldado romano que participou desse momento crucial não desapareceu na poeira dos tempos. Pelo contrário, seu destino tornou-se parte de uma curiosidade da história que poucos conhecem. Seu nome, envolto em lendas, seria lembrado por milênios, e seu gesto ecoaria como um dos grandes mistérios da história. Mas este é apenas o início. O destino sombrio deste soldado será desvendado conforme avançamos. Seu nome foi escrito nas sombras da história, mas seus passos foram seguidos por aqueles que buscavam entender o verdadeiro significado desse ato. Quem era este homem? E o que realmente aconteceu com ele após aquele dia fatídico? Quem era o homem que, com um simples movimento de lança, se envolveu em um dos momentos mais sagrados da história? Ele era um soldado comum, parte do exército que mantinha a ordem no Império Romano, encarregado de garantir que a crucificação de Jesus ocorresse sem interferências. Mas por trás da armadura e da disciplina militar, havia um ser humano, talvez insensível ao horror que presenciava diariamente, ou talvez marcado pelos seus próprios dilemas e dúvidas. Esse soldado, no entanto, não sabia que seu nome se tornaria uma peça central em um dos grandes mistérios da história. Muitos o chamam de Longino. A tradição cristã, ao longo dos séculos, deu-lhe um nome e um papel que vão muito além de sua identidade original. Ele, que aos olhos de seus companheiros era apenas mais um nas fileiras do exército romano, foi imortalizado nas histórias e lendas como o homem que tocou o lado de Cristo. Era ele um vilão? Um mero executor? Ou havia algo mais em sua presença naquele momento? O papel dos soldados romanos nas crucificações era claro: manter a ordem, garantir a execução e silenciar qualquer tentativa de revolta. Ao refletirmos sobre sua identidade, nos deparamos com o enigma que cerca sua história. A identificação tradicional de Longino se mistura com a lenda e o fato histórico. Alguns dizem que ele era um oficial de alto escalão, outros afirmam que era apenas um simples soldado. O que sabemos é que ele estava lá, e seu ato deixou uma marca indelével na história. O mistério da história nos leva a questionar o que teria passado pela mente desse homem enquanto ele perfurava o lado de Jesus. Embora seu nome verdadeiro possa ter se perdido nos ventos do tempo, sua figura continua a fascinar e a inspirar perguntas. Quem era ele, além do soldado? Quais eram seus pensamentos ao cumprir aquela ordem? O que ele sentiu ao ver o sangue e a água escorrendo? Perguntas como essas nos levam a mergulhar ainda mais nos mistérios da história, enquanto buscamos respostas que talvez nunca sejam totalmente reveladas. A lança que perfurou o lado de Jesus não foi apenas uma arma. Ao longo dos séculos, ela se tornou um símbolo de poder, mistério e debate entre historiadores e teólogos. O simples ato de um soldado cumpre seu dever militar, mas, nas mãos de Longino, essa lança se transformou em algo maior, carregando consigo um significado espiritual que ultrapassa o entendimento comum. O sangue e a água que jorraram de Jesus não representavam apenas a morte de um homem, mas também o desfecho de um propósito divino. Essa lança, então, passou a ser conhecida como a Lança do Destino, envolta em um dos maiores enigmas da história. Muitos se perguntam: o que aconteceu com essa lança? Por que se tornou um dos artefatos mais debatidos da história? Ao longo do tempo, líderes, imperadores e até ditadores buscaram possuí-la,
acreditando que ela conferia um poder misterioso e divino àquele que a detivesse. Mas o que de fato sabemos sobre o destino dessa lança? A história está repleta de relatos de onde ela poderia estar, mas como muitas outras relíquias, seu paradeiro se perdeu em meio às guerras e conflitos. E assim, o mistério da história continua. O momento em que o sangue e a água saíram do lado de Jesus, ao ser perfurado pela lança, foi visto por muitos como um sinal de que algo maior estava acontecendo. A simbologia que envolve essa cena é poderosa, e as perguntas persistem. Foi esse o fim de um ciclo ou o início de outro? A lança, que inicialmente parecia apenas uma ferramenta de execução, se transformou em um ponto de virada, não apenas na história do cristianismo, mas em toda a curiosidade da história humana. O que fez essa lança ser tão cobiçada por figuras poderosas ao longo dos séculos? Talvez a resposta esteja não na própria lança, mas no que ela representa. Ao longo dos tempos, a lança tornou-se uma relíquia que desperta tanto fascínio quanto temor. Para uns, ela carrega o peso do julgamento divino. Para outros, é um símbolo de redenção e poder. Mas o que realmente aconteceu com essa lança? Onde ela está agora? E por que tantos líderes buscaram controlá-la, acreditando que seu destino estava atrelado ao poder que ela supostamente conferia? Muito antes daquele fatídico dia, as Escrituras já previam eventos que ocorreriam na crucificação. O ato de perfurar o lado de Jesus com uma lança estava escrito nas profecias antigas, como se o destino estivesse traçado muito antes do nascimento de Longino. Nos textos sagrados do Antigo Testamento, especialmente nos livros dos profetas, visões do Messias sendo transpassado já haviam sido anunciadas. E assim, quando o soldado ergueu sua lança naquele momento decisivo, ele não apenas cumpria uma ordem, mas também materializava algo que havia sido falado há séculos. A Bíblia é repleta de mistérios da história, e esse ato foi a realização de uma dessas previsões. Os profetas Isaías e Zacarias mencionaram em seus escritos o sofrimento e a morte do Messias. Eles falam sobre alguém sendo perfurado, alguém que derramaria seu sangue pela salvação do povo. Não há como negar a conexão entre o ato do soldado e essas antigas palavras, e isso cria uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Para os estudiosos, essa é uma das curiosidades da história bíblica que mais reforça a crença na veracidade das Escrituras. O soldado, sem saber, estava cumprindo um papel divino, sendo um instrumento em um plano muito maior do que ele poderia imaginar. Mas o que essas profecias significam para nós hoje? O cumprimento dessas previsões não é apenas uma questão de curiosidade da história, mas um lembrete de que há um propósito em cada ação. Mesmo o gesto mais simples, como o movimento de uma lança, pode ter um impacto profundo no destino da humanidade. E ao refletirmos sobre isso, somos levados a perguntar: será que o soldado compreendia a magnitude do que estava fazendo? Será que ele percebeu que estava vivendo um momento que havia sido anunciado há gerações? As profecias, então, não são apenas palavras antigas escritas em pergaminhos. Elas são vivas, moldando eventos e criando conexões entre o passado, o presente e o futuro. O ato do soldado foi predito muito antes dele nascer, e sua história é um exemplo de como os mistérios da história e as revelações divinas se entrelaçam. E assim como o soldado cumpriu seu papel, será que nós também estamos cumprindo o nosso no grande plano divino que continua a se desenrolar? Quando a lança perfurou o lado de Jesus, o impacto foi imediato. Não apenas físico, com o sangue e a água jorrando, mas também espiritual e emocional. Aqueles que estavam ao redor da cruz, incluindo os apóstolos e os espectadores, ficaram chocados. Alguns já haviam perdido a esperança, enquanto outros se agarravam ao mistério do que estava acontecendo. Aquele simples gesto de um soldado romano, em uma tarde que deveria ser como tantas outras, havia selado um dos maiores enigmas da história. O golpe no lado de Jesus ecoou em suas almas, despertando algo além do que os olhos podiam ver. As reações foram diversas. Os apóstolos, atordoados, provavelmente não sabiam como interpretar o momento. O público, dividido entre aqueles que seguiam Jesus e os que o condenavam, assistia perplexo. E quanto ao próprio soldado? Seu olhar, após o golpe, provavelmente refletia uma mistura de dever cumprido e perplexidade. Ele havia feito o que foi ordenado, mas será que sentiu que algo mais estava acontecendo? Será que ele percebeu que havia acabado de participar de um dos momentos mais cruciais da história da humanidade? O impacto imediato também foi de natureza simbólica. A água e o sangue que escorreram de Jesus não eram apenas evidências de sua morte. Para os que creem, aquilo representava a salvação,
o perdão e a vida eterna. Cada gota de sangue parecia contar uma história, carregada de significados que atravessariam os séculos. O soldado, ao cumprir seu papel, havia sido uma testemunha direta desse mistério da história, ainda que não compreendesse totalmente sua profundidade. Mas algo mudou naquele momento, e o destino de todos ali presentes foi selado. E então, o que se passava na mente daquele soldado? Ele observava o que acabara de fazer, olhava para os rostos ao seu redor e sentia o peso do silêncio que seguia o ato. Talvez em algum canto de sua alma, algo começou a se mover. O ato estava consumado, mas o que ele não sabia é que aquele era apenas o início de sua própria jornada. Uma que o levaria a questionar seu papel no grande enigma da história que acabara de vivenciar. Com o passar dos anos, o soldado que perfurou o lado de Jesus começou a ser identificado por um nome: Longino. Mas quem era realmente esse homem? A história, misturada com lendas e tradições, o transformou em uma figura envolta em mistério. Alguns relatos dizem que ele era apenas um soldado anônimo cumprindo ordens, enquanto outros o descrevem como um homem que, após aquele momento crucial, foi tocado pela fé e se converteu. A verdade é que sua identidade permanece um dos enigmas da história, e muitos ainda se perguntam se Longino foi uma figura real ou uma construção mítica. Longino é, para muitos, um exemplo da transformação espiritual. Segundo algumas tradições, ele teria sido curado de uma cegueira parcial ao tocar o lado de Jesus com sua lança, e esse milagre o levou a crer no poder divino. No entanto, essas histórias se entrelaçam com a imaginação popular, e a linha entre fato e ficção torna-se tênue. O que sabemos ao certo é que o nome Longino apareceu em escritos muito tempo após os eventos da crucificação, e sua figura foi moldada para se tornar um símbolo de redenção, uma curiosidade da história cristã. Essa controvérsia, em torno da identidade de Longino, apenas reforça a aura de mistério que o cerca. Seria ele um simples soldado, perdido nas páginas da história, ou alguém cujas ações o colocaram em um papel maior do que ele poderia imaginar? De qualquer forma, o impacto de sua suposta conversão e do ato que realizou ecoou nos corações e mentes dos primeiros cristãos. E por mais que os detalhes de sua vida sejam vagos, Longino se tornou um dos personagens mais intrigantes da narrativa da crucificação. Mas se Longino realmente existiu, quem era ele antes desse momento? Era apenas mais um soldado entre tantos? Ou já carregava em si uma busca por algo maior? A história não nos dá respostas claras, mas a lenda que o rodeia sugere que ele foi mais do que um simples executor. A jornada de Longino é uma das grandes curiosidades da história, e seu destino, verdadeiro ou não, continua a inspirar gerações, provocando debates e reflexões. Diz a lenda que no exato momento em que o soldado Longino perfurou o lado de Jesus, algo profundo aconteceu dentro dele. Seu olhar, que antes era frio e endurecido pelos horrores da guerra e das execuções, encontrou os olhos de Cristo. Foi ali, naquele instante, que muitos acreditam ter ocorrido a sua conversão. Para alguns, esse olhar foi mais poderoso que qualquer palavra, mais impactante que qualquer ordem militar. O soldado, que até então cumpria seu dever, agora via o mundo sob uma nova luz. Seria esse o momento em que Longino começou a enxergar além da brutalidade, percebendo o mistério da história que ele acabava de protagonizar? A tradição cristã conta que, além da transformação espiritual, um milagre físico aconteceu. Longino, que sofria de uma cegueira parcial, teria recuperado a visão ao ser tocado pelo sangue de Jesus que jorrou do ferimento. Esse ato não foi apenas simbólico, mas literal, um sinal de que a verdade estava sendo revelada diante de seus olhos. Mas aqui fica a dúvida. Seria esse milagre uma invenção piedosa para dar mais força à lenda de Longino, ou realmente ocorreu? Essa questão, envolta em mistério, faz parte das grandes curiosidades da história, onde a fé e os fatos se misturam. Seja como for, o impacto desse momento reverberou ao longo dos séculos. A ideia de que um soldado romano, um homem endurecido pela guerra e pelo sangue, pôde encontrar redenção ao olhar para Jesus, é poderosa. Ela mostra que a transformação é possível até para os corações mais endurecidos. A conversão de Longino, real ou simbólica, representa uma mensagem de esperança, de que ninguém está além do alcance da graça divina. O enigma da história não está apenas no que aconteceu fisicamente, mas no que aconteceu dentro dele. E assim, o mito do milagre e da conversão de Longino se espalhou. Mas será que, ao olhar para Jesus naquele momento, ele realmente compreendeu o que havia feito?
Será que, ao perceber que havia perfurado o Messias, ele se sentiu dominado pela culpa ou pela gratidão por ter sido parte de um plano maior? Seja qual for a resposta, o olhar de Longino para Jesus marcou o início de uma nova jornada, uma que ele ainda não sabia onde o levaria. Conforme a lenda de Longino se espalhou, ele passou a ser visto como mais do que apenas um soldado. Seu nome foi elevado e sua história foi entrelaçada com a santificação. A Igreja Católica, em particular, o reconheceu como um santo, um homem que, após sua participação na crucificação, teria se convertido e seguido o caminho da fé. Essa visão de Longino como um santo é carregada de significado, mostrando que até mesmo aqueles que estavam do lado dos opressores podem encontrar redenção. Sua vida, de acordo com essa tradição, não terminou nas sombras da culpa, mas na luz da transformação espiritual. Longino é venerado em várias tradições cristãs, e sua suposta conversão o tornou um símbolo de fé. Para muitos, ele é um exemplo de como até mesmo os corações mais endurecidos podem ser tocados pela graça divina. A visão da Igreja sobre ele, como alguém que se arrependeu e se tornou um devoto cristão, ecoa nas histórias de outros santos que, após momentos de escuridão, encontraram a luz. O mistério da história de Longino não reside apenas no que aconteceu na crucificação, mas no que veio depois, quando ele decidiu seguir um novo caminho. Mas por que Longino, entre tantos outros personagens da crucificação, foi santificado? Talvez seja porque sua história ressoa com o tema universal do arrependimento e da redenção. Ele, que desempenhou um papel tão doloroso no desfecho da vida de Jesus, foi capaz de transformar sua dor em uma busca pela santidade. E assim, Longino se tornou não apenas um personagem histórico, mas uma figura de inspiração espiritual. Ele foi abraçado por aqueles que veem na sua trajetória uma mensagem de esperança, uma curiosidade da história que continua a inspirar. Ainda assim permanece o mistério. O quanto dessa história é verdade e o quanto foi moldado pela fé. O que sabemos ao certo é que Longino, real ou lendário, representa um dos grandes enigmas da história cristã. Sua santificação nos lembra que, mesmo em meio à escuridão, há sempre a possibilidade de redenção e transformação. O soldado que perfurou o lado de Cristo tornou-se um santo, e sua jornada continua a tocar o coração de muitos em um mistério que atravessa gerações. O que aconteceu com Longino após aquele momento fatídico na crucificação? A vida do soldado que feriu Jesus não seguiu um caminho comum. Para muitos, ele se tornou um fugitivo, assombrado pelo ato que cometera. Para outros, ele se tornou um homem em busca de redenção, um pecador que, ao perceber a magnitude do seu ato, decidiu trilhar um caminho de fé. Mas o que sabemos é que sua história não terminou aos pés da cruz. Ela foi apenas o início de um novo capítulo, repleto de mistérios e incertezas. O que levou Longino a se afastar de sua vida militar e buscar algo maior? A tradição cristã sugere que, após a crucificação, Longino se afastou do exército romano e começou a pregar o cristianismo. Ele, que antes era um símbolo da autoridade opressiva, agora se tornava um exemplo de transformação. Fugindo da perseguição, Longino encontrou abrigo na fé que antes ele havia ajudado a suprimir. Sua vida após a crucificação foi marcada pela luta interna entre o soldado que um dia foi e o homem que agora buscava se tornar. O mistério da história se aprofunda. Como alguém que esteve tão perto da escuridão pôde encontrar a luz? Mas a vida de Longino não foi fácil após aquele dia. Perseguido tanto pelos romanos quanto por seus próprios demônios, ele enfrentou dificuldades. A tradição conta que ele viajou para terras distantes, onde continuou a pregar o evangelho, mesmo sabendo que seu passado sempre o perseguiria. Essa vida de peregrinação e sofrimento nos mostra que, embora ele tenha encontrado fé, o caminho da redenção não é isento de desafios. Longino, agora uma curiosidade da história cristã, viveu uma vida marcada pela busca incessante de paz interior. E então, o que realmente aconteceu com Longino? Será que ele encontrou a paz que tanto buscava? Será que ele foi capaz de viver o resto de sua vida como um homem de fé, ou foi tragado pelas sombras de seu passado? As lendas divergem, mas o que sabemos é que, independentemente de como sua jornada terminou, Longino se tornou um símbolo de redenção e mistério. Sua vida após a crucificação foi tão cheia de enigmas quanto o ato que o tornou parte dessa história. Dentro de Longino, após o ato de perfurar o lado de Jesus, algo profundo começou a emergir. Um conflito interno, uma luta invisível entre a culpa e a busca por graça, tomou conta de sua alma. Ele era um soldado, treinado para cumprir ordens sem questionar,
Mas o ato de ferir aquele homem santo abriu uma ferida mais profunda em sua própria consciência. Será que ele seria capaz de carregar o peso dessa culpa pelo resto de sua vida ou encontraria redenção em sua busca pela graça divina? Esse dilema, tão humano e real, ressoa com a história de muitos que buscam um propósito após cometer erros. Longino, segundo as tradições, lutou com a culpa de seu ato. Não era apenas o peso de ter participado de uma execução, mas de ter tocado diretamente o corpo do Salvador. A visão do sangue e da água que jorraram do lado de Jesus se tornaram um símbolo constante em sua mente, lembrando-o a cada momento do papel que desempenhou naquele dia fatídico. O conflito moral entre o dever e o arrependimento o consumia. Ele buscava a graça, mas sabia que o caminho para ela não seria fácil. Esse enigma da história levanta uma questão universal. Como encontramos redenção após sermos responsáveis por um ato tão grave? A busca por redenção é algo que permeia toda a história de Longino. Ele foi consumido pela culpa, mas ao mesmo tempo atraído pela graça que acreditava estar ao seu alcance. Esse conflito interno se tornou a força motriz de sua jornada espiritual. Para muitos, Longino é um exemplo de como os erros podem ser o catalisador para uma transformação profunda. O caminho que ele escolheu, de se afastar da vida militar e se aproximar da fé, foi sua maneira de buscar a paz. Mas será que ele, em algum momento, sentiu que havia encontrado a graça? Esse dilema de culpa e graça é, na verdade, o que faz de Longino uma figura tão fascinante. Ele representa a luta interna que todos nós enfrentamos em algum momento da vida. Será que somos definidos por nossos erros ou pela maneira como buscamos corrigi-los? Longino continuou sua jornada em busca da graça, mas o mistério permanece. Será que ele encontrou o perdão que tanto almejava ou foi tragado pelas sombras da culpa que carregava? Com o passar dos séculos, a figura de Longino foi sendo moldada pelas mãos da Igreja. O soldado que perfurou o lado de Jesus, inicialmente visto apenas como um executor, começou a ser retratado como alguém cuja vida foi transformada pelo contato com o divino. A Igreja Católica, em especial, desempenhou um papel fundamental na construção dessa imagem. Ao reconhecer Longino como um símbolo de redenção, a Igreja deu início a uma das mais intrigantes curiosidades da história cristã: a transformação de um soldado romano em um santo. Esse processo de construção da lenda é algo que sempre fascinou estudiosos e fiéis. As primeiras referências a Longino surgiram muitos anos após a crucificação, e a Igreja teve um papel essencial em espalhar essa narrativa. A figura do soldado que feriu Cristo se encaixava perfeitamente na mensagem de redenção e perdão que o cristianismo buscava passar. Ele, que foi parte do sofrimento de Jesus, tornou-se um exemplo de como até mesmo aqueles que caminharam pelo caminho do erro podem encontrar a luz. O desenvolvimento dessa lenda foi uma maneira de a Igreja não só contar uma história de redenção, mas também de fortalecer os mistérios da história que envolvem a crucificação e suas consequências. A arte e a literatura cristãs ajudaram a consolidar a imagem de Longino como um convertido. Nos vitrais das catedrais, nas pinturas e esculturas, ele foi retratado ao lado de Jesus, sempre com a lança em mãos, como se estivesse cumprindo um papel divino. Essa construção visual e narrativa reforçou a lenda e, com o tempo, Longino se tornou uma figura venerada. A Igreja, ao criar esse personagem simbólico, contribuiu para o fortalecimento da fé de muitos, que viam em sua história um reflexo de suas próprias lutas e redenções. Assim, Longino foi eternizado nos corações e mentes de gerações. Mas quanto dessa construção foi baseada em fatos? E quanto foi moldado pela necessidade de fortalecer a narrativa da fé? O papel da Igreja na formação da lenda de Longino levanta essa questão. A mistura de fato e ficção é um dos grandes enigmas da história e nos faz refletir sobre como as figuras do passado são reinterpretadas ao longo do tempo. Longino, seja ele real ou simbólico, foi transformado em um ícone da fé cristã, e sua história continua a ser uma fonte de inspiração e reflexão. A lança que perfurou o lado de Jesus rapidamente se tornou uma das relíquias mais cobiçadas da história. Conhecida como a Lança do Destino, ela é cercada de mistérios e lendas que atravessaram os séculos. Desde imperadores até conquistadores, muitos acreditavam que quem possuísse essa lança teria o poder de mudar o curso da história. Mas será que a lança realmente sobreviveu ao tempo? Ou ela é apenas um mito que foi criado para alimentar a curiosidade da história? O destino dessa arma sagrada é, até hoje, uma das maiores incógnitas.
Alguns acreditam que a lança foi preservada e mantida por líderes poderosos ao longo dos séculos. Dizem que ela teria passado pelas mãos de imperadores como Carlos Magno e Napoleão e que carregava consigo uma maldição. Aquele que a perdesse também perderia seu poder. É interessante notar como essa narrativa de poder e tragédia foi sendo construída em torno de um objeto que, para muitos, poderia ser apenas uma simples arma. A crença no poder sobrenatural da lança fez dela uma das curiosidades da história mais debatidas. Atualmente, existem várias lanças do destino espalhadas em diferentes museus e igrejas ao redor do mundo, cada uma alegando ser a verdadeira. O mistério se aprofunda quando consideramos que nenhuma delas tem provas definitivas de autenticidade. E assim, a lenda da lança do destino continua a fascinar, envolta em um véu de incerteza. Será que ela ainda existe? Será que realmente foi usada por Longino? Ou será que sua história se perdeu nos meandros do tempo, transformada em um mito para saciar a sede por enigmas da história? Independentemente de sua autenticidade, a lança do destino representa algo muito maior do que um simples artefato. Ela simboliza o poder que os seres humanos conferem a objetos sagrados e o impacto que isso tem na forma como enxergamos o passado. Será que, ao segurar a lança, Longino sabia que estava lidando com algo tão poderoso? Ou será que a magia da lança foi algo criado muito tempo depois? A resposta permanece um enigma, mas sua história continua a cativar todos aqueles que buscam desvendar os grandes mistérios da história. A imagem de Longino, o soldado que perfurou o lado de Jesus, foi moldada e reinterpretada ao longo dos séculos. A arte sacra, em suas várias formas, desempenhou um papel crucial na criação de sua figura icônica. Nas igrejas e catedrais espalhadas pelo mundo, Longino é frequentemente representado como um soldado romano, sempre empunhando a lança que o tornou famoso. Sua imagem transmite poder, mistério e arrependimento, tornando-o um dos personagens mais retratados da crucificação. O que nos faz refletir como a arte moldou nossa percepção de Longino ao longo do tempo. Desde os primeiros mosaicos até as esculturas renascentistas, Longino foi sendo reimaginado de diferentes formas. Na Idade Média, ele foi retratado como um herói cristão, um símbolo de redenção. Suas vestes de soldado contrastam com a expressão de humildade que muitos artistas lhe conferiram. É interessante notar como os artistas deram vida a essa figura, sempre com a lança em mãos, como se ele fosse não apenas um executor, mas também um portador de um grande mistério da história. Essas representações ajudaram a consolidar a lenda de Longino como uma figura de fé e transformação. As pinturas renascentistas, por exemplo, elevaram Longino a um status quase divino. Ele foi retratado ao lado de santos e mártires, sua lança sendo um símbolo não de destruição, mas de redenção. A arte barroca, por sua vez, intensificou suas expressões de arrependimento e humildade. Longino, de soldado romano, foi transformado em uma figura que carrega tanto o peso de sua ação quanto a luz de sua conversão. A evolução da sua iconografia ao longo dos séculos é uma curiosidade da história, que revela como a arte pode moldar a maneira como vemos o passado. Mas o que essas imagens nos dizem sobre o verdadeiro Longino? Será que ele realmente era esse homem arrependido e convertido? Ou essas representações artísticas são apenas interpretações idealizadas? A iconografia de Longino nos mostra como a arte não apenas registra a história, mas também a reinventa. A lança que ele empunha em cada representação é mais do que um símbolo de seu ato. É um lembrete dos mistérios da história e das perguntas que permanecem sem resposta. Com o passar dos séculos, a figura de Longino começou a ser associada não apenas ao seu ato na crucificação, mas também a relíquias sagradas que muitos acreditavam pertencerem a ele. As relíquias, objetos que supostamente carregam um poder espiritual ou conexão com figuras santas, tornaram-se uma parte importante da veneração a Longino. Entre essas relíquias, destacam-se pedaços de sua lança, ossos que seriam de seu corpo e até itens que ele teria usado enquanto soldado. Essas relíquias viajaram por toda a Europa e a veneração em torno delas apenas aumentou o mistério da história. A Idade Média foi um período em que o culto às relíquias ganhou grande força. As relíquias de Longino, assim como de muitos outros santos, foram vistas como fontes de poder espiritual e proteção divina. Reis e imperadores faziam peregrinações para ver esses objetos sagrados, acreditando que eles conferiam bênçãos especiais. A lança, em particular, se tornou uma das relíquias mais cobiçadas, com diferentes igrejas e catedrais afirmando possuir fragmentos dela.
A disputa em torno da autenticidade dessas relíquias apenas alimentou a curiosidade da história. No entanto, a veracidade dessas relíquias sempre esteve envolta em dúvidas. Será que os ossos atribuídos a Longino eram realmente dele? Será que a lança que tantas vezes foi venerada era a verdadeira? A falta de provas concretas sobre a origem dessas relíquias levanta questões sobre até que ponto a fé e a história se misturam. Mas, independentemente de sua autenticidade, o culto às relíquias de Longino refletia o desejo das pessoas em se conectarem com o sagrado, em tocar, mesmo que simbolicamente, os mistérios da história. Ainda hoje, essas relíquias podem ser encontradas em diversos lugares do mundo, cada uma com sua própria história e significado. Para alguns, elas são fontes de devoção genuína. Para outros, são apenas vestígios de uma época em que a fé e a superstição se entrelaçavam. Mas o que realmente sabemos sobre essas primeiras relíquias de Longino? O que elas nos dizem sobre a forma como o passado foi moldado e reinterpretado ao longo dos séculos? A resposta, como tantas outras, permanece um enigma. Além dos relatos canônicos sobre a crucificação e a figura de Longino, há também textos apócrifos que lançam uma luz diferente sobre o destino desse soldado. Esses textos, não reconhecidos oficialmente pela Igreja, oferecem versões alternativas e, muitas vezes, mais elaboradas de sua história. As visões apócrifas são cheias de detalhes que não encontramos nos evangelhos tradicionais, o que desperta ainda mais a curiosidade da história em torno de Longino. Esses textos apresentam sua jornada de uma forma que, embora não seja aceita formalmente, continua a intrigar estudiosos e crentes. Algumas dessas narrativas apócrifas vão além da simples conversão de Longino. Elas sugerem que, após o evento da crucificação, Longino teria tido uma série de visões místicas, onde ele teria visto não apenas o destino de Jesus, mas também revelações sobre o futuro do cristianismo. Esses relatos apócrifos, apesar de seu caráter questionável, servem para ampliar o mistério da história ao redor do soldado. Eles nos fazem pensar: até onde vai a verdade? E onde começa a imaginação humana ao tentar entender eventos tão profundos e espirituais? As versões alternativas da vida de Longino também incluem histórias de sua peregrinação a terras distantes, onde ele teria encontrado outras figuras cristãs e compartilhado suas experiências. Esses relatos sugerem que sua influência teria se espalhado muito além de Jerusalém e que ele teria desempenhado um papel importante na disseminação do cristianismo. É fascinante como essas histórias, embora não aceitas pela Igreja, continuam a circular, como se os mistérios da história ao redor de Longino não pudessem ser contidos apenas nos textos canônicos. Mas será que esses textos apócrifos oferecem uma visão mais realista ou apenas aumentam o enigma que envolve a figura de Longino? Eles revelam o desejo das pessoas de preencher as lacunas da história, de criar narrativas que explicam o inexplicável. As visões apócrifas de Longino, verdadeiras ou não, continuam a fazer parte de sua lenda, misturando realidade e mito de uma forma que apenas aprofunda os enigmas da história cristã. Enquanto a Igreja Ocidental promoveu Longino como uma figura de redenção e milagre, a tradição oriental também deu sua própria interpretação desse soldado enigmático. A Igreja Ortodoxa, em especial, reverencia Longino como um santo, mas sua abordagem e a maneira como o retratam podem ser diferentes das tradições ocidentais. Na tradição oriental, Longino é visto não apenas como o soldado que perfurou o lado de Cristo, mas também como alguém que desempenhou um papel importante na disseminação do cristianismo nas regiões do leste. Essa perspectiva revela mais uma camada de mistérios da história que cercam sua figura. Na Igreja Ortodoxa, Longino é lembrado em festivais e celebrações como um homem que, após a crucificação, se tornou um seguidor dedicado de Cristo. Ele é frequentemente descrito como alguém que viajou extensivamente para pregar a palavra de Deus, especialmente em terras orientais. Esse foco em sua vida pós-crucificação é algo que difere da tradição ocidental, que tende a se concentrar mais em seu ato de conversão e o milagre da cura. A tradição oriental vê Longino como uma figura de fé inabalável, que superou seus pecados e encontrou sua redenção ao servir como missionário. A Igreja Ortodoxa, ao longo dos séculos, desenvolveu rituais e iconografias que celebram a vida de Longino de maneira distinta. Suas igrejas possuem imagens do santo como um homem sábio e forte, alguém que suportou grandes provações e emergiu como um defensor da fé. Ele é visto como um exemplo de transformação e arrependimento, mas também como um símbolo da expansão do cristianismo para o leste.
Essa abordagem diferenciada da história de Longino mostra como a figura de um único homem pode ser reinterpretada para se adequar às necessidades espirituais e culturais de cada região. Mas o que essas tradições orientais nos dizem sobre o verdadeiro Longino? Será que ele realmente viajou para pregar nas terras distantes do Oriente? Ou essas histórias são apenas uma maneira de conectar sua figura ao desenvolvimento do cristianismo naquela região? De qualquer forma, o impacto de Longino na tradição oriental é inegável, e ele continua a ser uma figura venerada por milhões de fiéis. Mais uma vez, os enigmas da história se entrelaçam com a fé, criando uma imagem que transcende o tempo e o espaço. Entre as muitas lendas que cercam a figura de Longino e a lança que perfurou o lado de Jesus, uma das mais intrigantes é a suposta maldição que acompanha esse objeto. Segundo relatos que se espalharam ao longo dos séculos, a lança do destino teria o poder de conceder vitórias e conquistas àqueles que a possuíssem, mas também carregaria uma terrível maldição. Quem perdesse a lança estaria destinado à ruína. Essa ideia de uma maldição associada a um artefato sagrado só adiciona mais mistério à história, misturando fé, superstição e poder. Muitos líderes poderosos ao longo da história teriam supostamente buscado a lança acreditando que ela lhes traria invencibilidade. Carlos Magno, Napoleão e até Adolf Hitler são algumas das figuras que, segundo a lenda, teriam tentado obter ou já possuído a lança. Curiosamente, os relatos sobre essas figuras estão muitas vezes ligados às suas quedas trágicas. A maldição da lança, segundo dizem, teria agido quando esses líderes perderam seu controle sobre o artefato. Para alguns, essa narrativa é apenas mais uma curiosidade da história, mas para outros, ela é um sinal de que os objetos sagrados têm um poder que vai além do entendimento humano. Casos históricos, como o de Carlos Magno, que supostamente nunca se separava da lança e morreu logo após ser afastado dela, alimentam essa lenda. A crença de que a lança confere poder é reforçada por esses exemplos, e a ideia de uma maldição apenas intensifica o fascínio. Muitos ainda se perguntam: será que a lança realmente existe? E se existe, será que ela carrega consigo um fardo tão pesado quanto as vitórias que promete? A lenda da maldição da lança faz parte dos enigmas da história que continuam a intrigar tanto historiadores quanto curiosos. E assim, a história da lança de Longino se transforma em algo mais do que uma simples relíquia. Ela se torna um símbolo do poder e do perigo que vem com a busca pelo controle do destino. A maldição da lança, real ou fictícia, é um lembrete de que, às vezes, os mistérios da história e as superstições podem caminhar lado a lado, criando narrativas que se perpetuam ao longo dos séculos. O que realmente aconteceu com aqueles que possuíram a lança? Será que eles foram vítimas de uma maldição ou apenas do peso de sua própria ambição? Conforme a lenda de Longino crescia, sua figura foi sendo elevada a um novo patamar. Não era mais apenas o soldado que perfurou o lado de Jesus, mas alguém que, por meio de sua conversão, foi aceito como mártir pela Igreja. A história de sua suposta transformação espiritual, de um simples executor romano para um devoto seguidor de Cristo, fez com que ele fosse incluído no martirológio cristão. Esse processo de elevação ao status de mártir não ocorreu de imediato, mas ao longo dos séculos, à medida que a Igreja o reconhecia como um exemplo de redenção e fé. Longino, então, se tornou um símbolo do poder transformador da graça divina. As histórias sobre sua morte variam, mas muitos relatos indicam que ele teria sido executado por pregar a palavra de Cristo após sua conversão. O martírio de Longino, assim como o de tantos outros santos, serviu como um poderoso testemunho de sua fé. De acordo com a tradição, ele foi perseguido pelas autoridades romanas, que não aceitavam sua nova crença, e teria enfrentado a morte com coragem. Sua ascensão ao martirológio reflete o desejo da Igreja de destacar figuras que, mesmo após cometerem grandes erros, encontraram a redenção por meio do sacrifício. Essa história se transformou em uma curiosidade da história cristã, destacando a jornada de um homem em busca de absolvição. O martirológio cristão é repleto de figuras que passaram por transformações radicais, mas Longino se destaca por seu papel direto na crucificação de Jesus. A ideia de que alguém envolvido na morte do Salvador pudesse se tornar um mártir é, para muitos, uma prova do perdão e da misericórdia divinos. Ele, que foi inicialmente um agente da condenação,
tornou-se um exemplo de como a graça pode alcançar até mesmo os mais endurecidos corações. Sua ascensão ao martirológio é um dos grandes enigmas da história religiosa, uma narrativa que nos faz refletir sobre o poder da conversão. Assim, Longino foi eternizado como um mártir, não apenas na Igreja Católica, mas também em várias tradições cristãs ao redor do mundo. Seu nome foi inscrito no martirológio e sua história, contada por gerações, tornou-se um exemplo de como o destino de um homem pode mudar completamente em um instante. A pergunta que permanece, no entanto, é: até que ponto a história de Longino como mártir reflete a realidade ou foi moldada pelas necessidades espirituais da época? O enigma de sua ascensão continua a intrigar fiéis e historiadores. A história de Longino está profundamente ligada ao conceito do perdão. Ele, que cometeu um dos atos mais impactantes da crucificação ao perfurar o lado de Jesus, tornou-se, de certa forma, um símbolo do poder transformador do perdão divino. A mensagem central do cristianismo é o perdão, e a trajetória de Longino reflete essa verdade de forma contundente. Seu ato de ferir o corpo de Cristo poderia tê-lo condenado para sempre, mas, segundo a tradição, ele encontrou redenção por meio da fé. A vida de Longino nos lembra que o perdão não é apenas uma ideia distante, mas uma força real que pode mudar até os corações mais endurecidos. A história de sua conversão, após olhar para Jesus e perceber a magnitude do ato que cometera, é uma das maiores curiosidades da história cristã. O perdão que ele encontrou, tanto da parte de Cristo quanto de si mesmo, é um testemunho de que ninguém está além da salvação. A imagem de Longino, ajoelhado diante da cruz, simboliza o momento em que ele reconhece seu erro e busca a graça. O que essa história nos ensina é que, independentemente do que fizemos no passado, sempre há uma oportunidade de redenção. O poder do perdão é um mistério que ultrapassa o entendimento humano, mas que transforma vidas. Para muitos, Longino representa a capacidade de Deus de perdoar até mesmo os que causaram sofrimento. Ele, que desempenhou um papel direto na morte de Jesus, encontrou em seu arrependimento uma nova vida. Esse é o enigma do perdão. Como é possível que alguém envolvido em um ato tão cruel possa ser perdoado? Mas o cristianismo ensina que o perdão é maior do que qualquer erro. Longino nos lembra que o arrependimento sincero é o primeiro passo para a graça. Sua história nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e sobre as áreas em que precisamos buscar e oferecer perdão. Mas será que Longino conseguiu perdoar a si mesmo? Esse é um dos mistérios que cercam sua jornada. Ele sabia que havia cometido um erro, mas será que ele foi capaz de viver em paz com esse fardo? A busca pelo perdão é uma jornada longa, e muitos acreditam que ele encontrou a resposta ao se entregar à fé. No entanto, sua história continua a nos fazer perguntas. Será que o perdão, tanto de Deus quanto de nós mesmos, é suficiente para curar as feridas mais profundas? O destino de Longino nos faz refletir sobre esse enigma, um dos mais complexos e universais da história. O destino final de Longino, o soldado que perfurou o lado de Jesus, permanece envolto em mistério. De acordo com algumas tradições, ele encontrou a paz após sua conversão, dedicando o resto de sua vida à pregação do Evangelho. Outros relatos sugerem que ele foi perseguido e morto por sua nova fé, tornando-se um mártir. O que sabemos ao certo é que sua história não terminou com a crucificação. Ao contrário, aquele momento crucial foi apenas o início de uma jornada que o levaria a enfrentar suas próprias sombras e, ao mesmo tempo, a luz da redenção. Longino se tornou um dos enigmas da história, uma figura que reflete o poder da transformação. Algumas versões sugerem que Longino foi capturado e executado pelas autoridades romanas por se recusar a renunciar sua nova fé. Ele teria morrido como mártir, mantendo-se firme em suas crenças até o fim. Essa visão de seu destino final é carregada de significado, mostrando que ele, que um dia serviu ao império, agora estava disposto a morrer por algo maior. A história de sua morte é um reflexo do destino de muitos primeiros cristãos que, após encontrarem a fé, enfrentaram o desafio final da perseguição e do martírio. Longino, segundo essas versões, aceitou seu destino com coragem e convicção. Mas há também relatos que sugerem que Longino viveu o resto de sua vida em paz, longe da violência que marcou seus primeiros anos. Ele teria se retirado para uma vida de oração e reflexão, buscando expiar seus pecados e encontrar a paz interior. Essa versão de seu destino final nos apresenta Longino como um homem que, depois de causar dor, encontrou seu caminho para a redenção.
Independentemente da versão que se acredite, o que fica claro é que sua história, real ou não, nos convida a refletir sobre como nossas ações podem definir nosso destino, mas também como o arrependimento e a fé podem mudar o rumo de nossas vidas. E assim, o destino final de Longino continua a ser uma curiosidade da história que provoca debates e reflexões. Ele morreu como um pecador arrependido ou como um mártir firme em sua fé? Talvez nunca saibamos com certeza. Mas o legado de Longino, seja como um santo, mártir ou homem em busca de paz, permanece vivo. Sua jornada é um lembrete de que, independentemente de nossas ações, há sempre um caminho de redenção para aqueles que o buscam. E no final, o destino de Longino se entrelaça com o maior mistério de todos: o poder transformador da graça. Os evangelhos, ao relatarem os eventos da crucificação, são enigmáticos ao descreverem o soldado que perfurou o lado de Jesus. Ele não é nomeado diretamente nos textos canônicos, e essa ausência de detalhes alimenta o mistério em torno de sua figura. Como pode alguém que desempenhou um papel tão importante permanecer anônimo nas Escrituras? Essa falta de menção clara nos evangelhos é uma curiosidade da história que levanta muitas perguntas. Seria Longino apenas um personagem menor ou seu nome foi deliberadamente omitido, permitindo que sua história ganhasse vida por meio da tradição oral e, eventualmente, da lenda? Algumas teorias sugerem que os autores dos evangelhos tinham um propósito ao manter o soldado em segundo plano. A narrativa central era focada no sacrifício de Cristo, e o soldado que o perfurou, embora crucial naquele momento, era apenas um instrumento de um plano maior. Ao não identificá-lo, os evangelistas talvez quisessem destacar que o foco deveria estar em Jesus e não nos que o feriram. No entanto, a ausência de seu nome apenas aumenta o mistério, fazendo com que nos perguntemos quem realmente era aquele soldado e por que ele se tornaria tão importante nas tradições posteriores. O papel do soldado, embora brevemente mencionado nos evangelhos, ganhou força ao longo do tempo. A tradição cristã o reconheceu como Longino, e sua história foi construída a partir dessa pequena referência. O sangue e a água que jorraram do lado de Jesus, ao serem mencionados nos evangelhos, carregam um significado simbólico profundo, e o soldado que empunhou a lança se tornou parte desse mistério. A ausência de seu nome apenas contribui para o fascínio em torno de sua figura, transformando-o em uma das grandes curiosidades da história cristã. Mas por que os evangelhos não mencionam seu nome diretamente? Isso continua sendo um dos grandes enigmas da história. Talvez a intenção fosse deixar espaço para a tradição moldar sua história. Ou talvez seu papel fosse considerado secundário diante da magnitude do que estava acontecendo. O que sabemos é que, embora o nome de Longino não esteja presente nos evangelhos, sua presença é inegável. Ele, que foi um simples soldado naquele dia, tornou-se parte de uma narrativa que transcende o tempo, levantando perguntas que ainda hoje buscamos responder. Embora Longino seja o soldado mais famoso associado à crucificação de Jesus, ele certamente não estava sozinho naquele dia fatídico. Outros soldados romanos participaram do evento, realizando suas funções com precisão militar, sem imaginar que estavam se tornando parte de um dos momentos mais importantes da história. Esses soldados, no entanto, permanecem em grande parte anônimos nos relatos. O que teria acontecido com eles após a crucificação? Teriam suas vidas continuado normalmente ou também enfrentaram dilemas espirituais como Longino? O destino desses soldados é uma das curiosidades da história, uma lacuna que muitos ainda tentam preencher. A crucificação de Jesus não foi um evento isolado. Fazia parte do sistema de punição romano, que utilizava esse método cruel para punir criminosos e dissuadir revoltas. Os soldados que participaram daquele dia eram experientes, habituados a ver a morte de perto. Para eles, provavelmente, aquilo era apenas mais uma execução em uma longa lista de condenados. No entanto, algo naquele dia foi diferente. A escuridão que cobriu a terra, o clamor de Jesus e a divisão do véu do templo são eventos que, de acordo com os evangelhos, impressionaram até mesmo os soldados. Mas será que algum deles, além de Longino, teve suas vidas transformadas por essa experiência? Os relatos sobre os outros soldados são vagos, mas há indícios de que alguns ficaram profundamente impactados. Um dos exemplos mais conhecidos é o do centurião que, ao ver Jesus morrer, declarou: "Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus." Esse reconhecimento, vindo de alguém que fazia parte da máquina militar romana, é um testemunho poderoso da magnitude do que ocorreu naquele dia.
Embora não saibamos o que aconteceu com esse centurião e os outros soldados, o fato de que alguns expressaram tamanha admiração por Jesus nos faz imaginar que o destino deles pode ter sido mais complexo do que imaginamos. No entanto, diferentemente de Longino, o destino dos outros soldados não foi imortalizado pela tradição. Será que eles continuaram suas vidas sem refletir sobre o que haviam testemunhado? Ou foram perseguidos pelos mesmos dilemas de culpa e redenção que marcaram a vida de Longino? Essa é uma pergunta que provavelmente jamais terá uma resposta definitiva, mas nos lembra que, em eventos históricos tão profundos, até os personagens mais silenciosos podem ter suas próprias histórias de transformação perdidas nas sombras da história. A história da conversão de Longino é uma das mais intrigantes transformações espirituais na tradição cristã. Ele, que desempenhou um papel direto na morte de Jesus, passou de executor a devoto seguidor de Cristo. De acordo com os relatos, foi no momento em que ele perfurou o lado de Jesus que sua vida começou a mudar. A água e o sangue que jorraram do corpo de Cristo não tocaram apenas sua lança, mas também seu coração. A partir daquele instante, o soldado romano passou a questionar seu papel, sua vida e o significado do que havia testemunhado. Essa conversão, segundo a tradição, foi tão poderosa que transformou completamente o rumo de sua vida, tornando Longino uma curiosidade da história cristã. O evento decisivo para sua conversão, além do golpe com a lança, foi o olhar para o corpo de Jesus. Relatos sugerem que, naquele momento, Longino teria experimentado algo extraordinário, uma revelação espiritual que abriu seus olhos para uma nova realidade. Ele, que até então havia cumprido sua função de soldado com frieza, agora era tomado por uma profunda compaixão e arrependimento. Sua conversão, marcada por esse encontro com o divino, representa o poder de transformação que o cristianismo prega. Longino, o soldado romano, estava prestes a se tornar um homem de fé. Após esse momento crucial, Longino abandonou a vida militar e começou sua jornada como seguidor de Cristo. Ele teria se distanciado do Império Romano e se dedicado a pregar o Evangelho, compartilhando sua história e testemunho. Essa narrativa de redenção inspirou muitos ao longo dos séculos, pois mostra que, independentemente da gravidade dos erros cometidos, sempre há uma oportunidade de transformação. A história da conversão de Longino se espalhou rapidamente entre os primeiros cristãos, sendo vista como um exemplo de como até mesmo os corações mais endurecidos podem ser tocados pela graça divina. No entanto, como em toda lenda, há variações. Algumas versões sugerem que a conversão de Longino foi imediata, enquanto outras indicam que foi um processo mais gradual, à medida que ele refletia sobre o impacto de seu ato. Independentemente da versão, o que fica claro é que sua jornada de soldado a seguidor de Cristo é uma das grandes curiosidades da história religiosa. A história de Longino nos lembra que o caminho da redenção pode começar nos momentos mais inesperados e que o poder da fé tem a capacidade de mudar até mesmo o destino daqueles que parecem estar além do perdão. Após sua conversão, a vida de Longino passou a se entrelaçar com a expansão do cristianismo. A história de um soldado romano que participou da crucificação e, posteriormente, tornou-se um seguidor de Cristo, ganhou destaque nas primeiras comunidades cristãs. Ele, que havia desempenhado um papel no fim da vida terrena de Jesus, tornou-se um símbolo poderoso da mensagem de redenção e transformação que o cristianismo pregava. A história de Longino viajou pelas regiões onde o cristianismo estava começando a se espalhar, e sua narrativa inspirava aqueles que, assim como ele, buscavam um novo caminho. A lenda de Longino ajudou a fortalecer a ideia de que o cristianismo era uma religião para todos, até mesmo para aqueles que, um dia, foram inimigos de Cristo. Sua conversão mostrou que a fé não era reservada apenas aos justos ou aos puros, mas estava ao alcance de qualquer um que estivesse disposto a se arrepender e buscar a verdade. Longino, com sua trajetória de soldado a santo, personificava essa ideia. Seu testemunho era usado como exemplo de que o perdão divino não tinha limites, e essa mensagem foi fundamental para a expansão do cristianismo entre os romanos e outros povos. Algumas tradições sugerem que Longino desempenhou um papel ativo na pregação do Evangelho. Ele teria viajado por várias regiões, compartilhando sua história e testemunhando a verdade de Cristo. Embora as fontes históricas sejam escassas, a ideia de que Longino, um ex-soldado romano, tornou-se um missionário foi uma poderosa ferramenta de evangelização.
Seu nome começou a se espalhar junto com o cristianismo, e ele foi celebrado não apenas como um convertido, mas como um exemplo vivo da capacidade de Cristo de transformar qualquer pessoa, independentemente de seu passado. Essa associação de Longino com a expansão do cristianismo levanta uma questão interessante. Até que ponto sua história foi usada para fortalecer a fé e atrair novos convertidos? Embora talvez nunca saibamos todos os detalhes de sua vida após a conversão, o fato é que sua lenda se tornou uma das curiosidades da história religiosa. Sua jornada de soldado romano a seguidor de Cristo foi amplamente utilizada para demonstrar o poder transformador da fé cristã, ajudando a solidificar o papel de Longino na tradição cristã e na narrativa de redenção que a fé propaga. Ao longo da história, a lança do destino tornou-se não apenas uma relíquia sagrada, mas também um símbolo de poder e vitória. Sua associação com Longino, o soldado que feriu o lado de Jesus, fez com que muitos líderes acreditassem que quem possuísse essa lança teria em mãos um artefato capaz de garantir conquistas militares. Durante as cruzadas e outras guerras religiosas, a lança foi envolta em um halo de mistério e reverência. Era vista como um objeto divino que poderia garantir o favor de Deus aos seus portadores, transformando batalhas em atos de fé. Durante as Guerras Santas, muitos líderes europeus afirmavam ter a posse da verdadeira lança, acreditando que ela seria a chave para a vitória contra os inimigos do cristianismo. Carlos Magno, um dos imperadores mais reverenciados da Europa, é um dos muitos que, supostamente, carregava a lança durante suas campanhas militares. Relatos sugerem que ele nunca entrava em batalha sem ela, e após sua morte, a lança passou a ser vista como um dos mais poderosos artefatos do cristianismo. A lança nas Guerras Santas tornou-se uma curiosidade da história, um símbolo que mesclava o sagrado com o poder militar. O papel da lança durante as cruzadas foi ainda mais proeminente. Com a ideia de que estavam lutando uma guerra justa em nome de Deus, os cruzados viam na lança um sinal de sua missão divina. Acreditava-se que ela conferia um poder especial aos que a possuíam, e sua presença nas batalhas era cercada por uma aura de invencibilidade. O fascínio pela lança era tão grande que, em algumas ocasiões, surgiam relatos de que exércitos inimigos teriam recuado ao saber que seus oponentes carregavam o artefato. A lança, então, não era apenas uma relíquia religiosa, mas uma arma simbólica no campo de batalha. No entanto, a verdadeira lança de Longino sempre foi envolta em mistério. Seria ela apenas um mito usado para fortalecer o moral dos exércitos cristãos? Ou realmente havia um artefato sagrado em jogo? A história da lança nas Guerras Santas é repleta de contradições e incertezas. Muitos objetos foram chamados de lança do destino, e a questão de sua autenticidade permanece sem resposta até hoje. O que sabemos é que a lança, independentemente de sua veracidade, se tornou um poderoso símbolo nas guerras religiosas, representando o entrelaçamento entre fé e poder, um dos maiores enigmas da história. Durante a Idade Média, o culto a Longino cresceu significativamente, à medida que sua figura se tornava cada vez mais importante na tradição cristã. Ele, que havia sido o soldado responsável por perfurar o lado de Jesus, agora era venerado como um santo, um exemplo de redenção e transformação. Igrejas e catedrais dedicadas a Longino começaram a surgir em várias partes da Europa, e sua imagem era retratada em esculturas, pinturas e vitrais. A Idade Média foi um período de intensa devoção religiosa, e Longino se tornou uma figura central, não apenas pela sua história de conversão, mas também pelo poder simbólico que carregava como portador da lança que tocou o corpo de Cristo. As peregrinações aos locais onde suas relíquias eram guardadas se tornaram comuns, atraindo fiéis de todas as partes do continente. Muitos acreditavam que as relíquias de Longino, especialmente sua lança, possuíam poderes milagrosos. Para os devotos, tocar esses objetos significava receber bênçãos, curas e proteção divina. O culto às relíquias, uma característica marcante da religiosidade medieval, fez de Longino uma figura reverenciada em diversas comunidades. O mistério em torno de sua vida e do que teria acontecido com ele após a crucificação apenas aumentava o fascínio, e sua história era contada e recontada como uma das grandes curiosidades da história cristã. Na arte medieval, Longino era frequentemente representado de maneira gloriosa, segurando a lança e com uma expressão de arrependimento e redenção. Sua figura, inicialmente de um soldado romano, agora era vista como a de um santo iluminado pela graça divina.
A devoção a Longino refletia a visão da igreja de que até mesmo os piores pecadores poderiam encontrar o perdão. O culto a ele era uma forma de ensinar essa lição, mostrando aos fiéis que a conversão e a salvação estavam ao alcance de todos. O simbolismo de Longino como um homem redimido tornava-o uma figura poderosa para os cristãos da Idade Média. Com o passar dos séculos, a veneração a Longino continuou a crescer, e sua história se misturava com lendas e relatos milagrosos. O culto a ele na Idade Média é um exemplo de como as figuras bíblicas e lendárias foram usadas para inspirar e guiar os fiéis, mantendo viva a curiosidade da história cristã. A maneira como Longino foi transformado de soldado em santo mostra o poder da narrativa religiosa e como a fé pode moldar a percepção histórica. Sua jornada de redenção tornou-se um modelo para os fiéis, e sua história, um dos maiores enigmas da tradição cristã. A figura de Longino também encontrou seu lugar na literatura medieval, onde sua história de redenção e transformação foi contada e recontada em versos, cânticos e crônicas. Poetas e escritores da Idade Média viram em Longino uma fonte de inspiração, retratando-o como o soldado que, ao tocar o corpo de Cristo, encontrou a verdade divina. A literatura medieval, muitas vezes influenciada por temas religiosos, transformou Longino em uma figura heróica, cuja trajetória de pecado e redenção ressoava com os valores cristãos da época. Em muitas dessas obras, ele não era apenas um personagem histórico, mas um símbolo de fé e conversão. Os poemas e cantos sobre Longino o retratavam como um exemplo de humildade e arrependimento. Em algumas dessas composições, ele é descrito como alguém que vagou por terras distantes, pregando o Evangelho e compartilhando sua experiência de ter testemunhado o maior sacrifício da história. Esses textos, populares em monastérios e entre os fiéis, ajudaram a consolidar a lenda de Longino. Através da literatura, sua história alcançou uma audiência ainda maior, misturando o real com o mítico. Era como se, a cada novo poema ou cântico, sua figura se tornasse mais glorificada, mais envolta em mistérios da história. A narrativa de Longino na literatura medieval não se limitava apenas ao seu papel na crucificação. Em muitos textos, ele era retratado como um missionário, levando a mensagem de Cristo a terras pagãs. Sua figura era usada como um exemplo de que, mesmo os mais endurecidos, podem se tornar verdadeiros mensageiros de Deus. Essa ideia de transformação, tão presente na literatura medieval, encontrava em Longino um protagonista perfeito. Sua vida, reimaginada e dramatizada nos escritos da época, tornava-se um conto de inspiração e moralidade, uma curiosidade da história que refletia os anseios espirituais da época. Além dos poemas, Longino também aparecia em peças teatrais e representações dramáticas, especialmente durante as festividades religiosas. Essas peças retratavam seu momento de conversão e o impacto que sua nova fé teve sobre ele. Os dramas medievais, repletos de simbolismo e ensinamentos morais, viam em Longino uma história que poderia ensinar aos fiéis as lições de perdão, arrependimento e redenção. Assim, sua figura foi imortalizada não apenas nos textos religiosos, mas também nas representações culturais da época, tornando Longino uma presença constante na vida espiritual e artística da Idade Média. Com o surgimento do Renascimento, a figura de Longino passou a ser reinterpretada por meio de uma nova lente. O Renascimento, com seu foco no humanismo e na redescoberta de valores clássicos, trouxe uma nova abordagem para personagens históricos e bíblicos. Longino, que havia sido exaltado como um santo redimido na Idade Média, agora era visto com uma maior ênfase em sua humanidade. A arte e a literatura renascentistas procuraram explorar o conflito interno do soldado, destacando sua luta entre a culpa e a busca por redenção. Essa abordagem mais emocional e introspectiva da figura de Longino se encaixava perfeitamente nos valores do período. Na arte renascentista, Longino foi retratado com um realismo impressionante. Escultores e pintores do período buscavam capturar não apenas o momento em que ele perfurou o lado de Jesus, mas também a angústia e o arrependimento que se seguiu. Michelangelo, por exemplo, esculpiu uma famosa estátua de Longino para a Basílica de São Pedro, em Roma. Nessa obra, Longino é retratado com uma expressão de dor e redenção, segurando sua lança de maneira quase reverente. A estátua simboliza não apenas o ato físico que ele cometeu, mas a jornada espiritual que se seguiu. Essa ênfase em suas emoções e humanidade
reflete o espírito renascentista de explorar a complexidade do indivíduo. Além da arte, a literatura renascentista também revisitou a história de Longino. Escritores e poetas do período procuravam compreender o paradoxo de um homem que, ao causar dor, encontrou a salvação. Essa dicotomia entre o pecado e a redenção era um tema central na literatura da época, e Longino se tornou um símbolo dessa dualidade. Ele era retratado não apenas como o santo que encontrou a fé, mas como um homem que lutou profundamente com seu passado. Essa visão de Longino, mais complexa e humana, oferecia ao público renascentista uma nova maneira de refletir sobre a redenção e o perdão. O Renascimento trouxe uma nova profundidade à figura de Longino, mostrando que mesmo personagens históricos ou bíblicos podem ser reinterpretados à luz das mudanças culturais e intelectuais. A arte e a literatura do período ajudaram a revitalizar sua história, destacando não apenas sua importância espiritual, mas também sua luta interna como ser humano. Longino, assim como tantos outros ícones do passado, foi redescoberto e reinventado no Renascimento, mantendo seu lugar como uma das grandes curiosidades da história cristã e um exemplo atemporal de transformação. A história de Longino é mais do que uma simples narrativa de redenção. É um exemplo poderoso de como os erros do passado podem ser transformados em oportunidades para crescimento espiritual. Longino, um soldado que desempenhou um papel na morte de Jesus, poderia ter sido condenado ao esquecimento, mas sua jornada rumo à fé mostra que a graça e o perdão estão ao alcance de todos. Sua vida nos ensina que ninguém está além do alcance do perdão divino, e que mesmo aqueles que cometeram grandes erros podem encontrar uma nova direção se abrirem seus corações ao arrependimento. Essa é uma das grandes lições de sua história, que continua a ecoar ao longo dos séculos. Além disso, a história de Longino nos lembra que o caminho da redenção é muitas vezes acompanhado por desafios internos. Ele não se converteu de um momento para o outro, e sua jornada foi marcada por dilemas e lutas pessoais. Para muitos, Longino é um símbolo de como a fé não é um estado constante de serenidade, mas uma jornada cheia de altos e baixos, onde a busca pelo perdão e pela paz interior são constantes. Ele nos mostra que o perdão divino é oferecido, mas cabe a cada um de nós aceitá-lo e trabalhar para viver de acordo com esse novo propósito. As lições de Longino também vão além da sua própria transformação. Sua história nos faz refletir sobre o impacto das nossas ações no mundo. Assim como Longino teve que confrontar o papel que desempenhou na crucificação de Cristo, todos nós somos chamados a refletir sobre nossas próprias ações e o efeito que elas têm sobre os outros. O enigma da história de Longino nos ensina que, embora possamos cometer erros, sempre há uma oportunidade de reparação e crescimento. O importante é reconhecer nossas falhas e buscar corrigir nosso caminho. Finalmente, a história de Longino nos deixa uma mensagem de esperança. Ela nos mostra que não importa o quão distante possamos estar da graça de Deus, sempre há um caminho de volta. Sua vida nos inspira a acreditar que a mudança é possível e que a fé tem o poder de transformar até os corações mais endurecidos. A história de Longino, rica em mistérios e lições, continua a ser uma das maiores curiosidades da história cristã, oferecendo reflexões profundas sobre perdão, redenção e transformação pessoal. A história de Longino, envolta em lenda e mistério, nos faz refletir sobre a linha tênue entre o mito e a verdade. Ele, um simples soldado romano, tornou-se um dos grandes enigmas da história cristã. Mas o que realmente sabemos sobre ele? Será que ele foi apenas uma figura criada para exemplificar a redenção? Ou há algo mais profundo por trás de sua jornada? O que fica claro, independentemente dos detalhes exatos, é que Longino representa o poder da transformação, o impacto do arrependimento e a força do perdão divino. Sua história transcende as páginas da história e se torna um convite a todos que a escutam. Um convite para refletir sobre nossas próprias vidas e sobre o caminho que estamos trilhando. Se Longino, que perfurou o corpo de Jesus, pôde encontrar redenção e um novo propósito, o que isso nos diz sobre a nossa própria capacidade de mudança? Sua vida nos lembra que nunca é tarde para começar de novo. Longino, o soldado que inicialmente era visto como vilão, tornou-se um símbolo da graça divina que está à disposição de todos, independentemente de quem somos ou do que fizemos. Sua história é um testemunho de que o passado não define o futuro e que, por meio da fé, todos nós podemos encontrar um caminho de redenção. Hoje, assim como Longino encontrou a verdade em Cristo, eu te convido a fazer o mesmo. A história dele nos ensina que a transformação começa com um simples passo:
Abrir o coração para a verdade de Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, agora é o momento. Assim como Longino se ajoelhou diante da cruz em busca de redenção, você também pode fazer o mesmo. Jesus está pronto para te perdoar, te transformar e te guiar em uma nova jornada, cheia de propósito e paz. Não importa o que tenha acontecido no seu passado, o perdão e o amor de Cristo estão à sua disposição. Aceite Jesus como seu Salvador hoje. Ele está pronto para transformar sua vida, assim como fez com Longino. Basta abrir seu coração, entregar sua vida a Ele e permitir que a graça divina te guie em uma nova jornada, marcada pelo amor, pelo perdão e pela redenção. Se você deseja essa transformação, ore agora. Peça a Jesus para entrar na sua vida e caminhe ao lado dele. Que essa decisão seja o primeiro passo para uma vida cheia de propósito e fé. Terceiro, tem interesse em aprender a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato. E para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.